Junho é o mês do orgulho, um período que a gente celebra, né, a visibilidade, as conquistas e a diversidade da comunidade LGBTQIA+. E eu tô aqui com duas pessoas incríveis e maravilhosas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Para vocês, né, para começar perguntando, como a vida LGBTQIA+ mudou com as telas? Eu posso começar porque eu venho de uma geração que eu vivi os 2 mundos, né, eu vivi o mundo analógico, onde já existia internet, existia o computador, eu não sou tão jurássico assim, mas não era acessível, né, não era para todo mundo. E aí eu tive uma infância bem analógica, assim, de câmeras analógicas, de videogame na TV, assim, e a vida do computador, da internet, foi aparecendo aos poucos para mim. Então, veio uma fase em que eu ainda não sabia o que que era ser LGBT. As minhas referências eram referências da TV, eram referências geralmente muito caricatas, né? Então, assim, eram referências de pessoas, personagens na TV. Vou citar aqui Vera Verão, né? Era uma coisa muito camp, muito over the top, assim. E eu não me identificava com aquilo, mas eu também era muito criança. E aí a minha vivência foi com a chegada da internet, vendo algumas coisas nas comunidades ali do Orkut, né? E aí eu fui vendo algumas possibilidades de ser LGBT em outros meios que fossem fora dessas personagens. E era uma coisa muito diferente, né? Então eu vivi essa transição. Para mim foi uma coisa assim, as telas, elas chegaram junto com um novo conceito para mim. O que que é ser LGBT, né? O que que pode ser? Porque o meu referencial também, eu venho de uma cidade de interior. Eu venho de Nova Serrana, que é uma cidade aqui perto de BH, e lá eu não tinha muito referencial de ver pessoas andando de mão dada na rua. É uma coisa que, assim, até hoje eu acho estranho. Eu tenho que ficar me policiando de, né, ter coragem de fazer isso e tal. Mas, enfim, eu não tinha referencial de pessoas LGBT lá na minha cidade do interior também. E essas telas trouxeram para mim isso, né? De ver possibilidades mesmo, de como ser gay, como ser lésbica, como ser bi, como ser trans, em outros meios. Formas da gente descobrir as letrinhas mesmo, né? Exato. Muitas referências ali pra gente encontrar. E você, Lu? Pegando o gancho do Léo, eu também sou uma pessoa nascida no interior, né? Sou do interior da Bahia. Minha cidade tem 20 mil habitantes, chama Itambé. E aí, eu sempre, ao contrário de você, eu já fui a criança tecnológica. Então, tipo assim, com 9 anos eu tinha um tablet. E aí eu tava muito imersa na tecnologia desde muito cedo. Então, e não só imersa, mas gostava de fato. Então, eu sempre desenhava, sempre tava ali imersa, sabe? Então, quando eu escolhi fazer ensino técnico mesmo, tinha vários técnicos em Conquista, que é a cidade vizinha. Eu escolhi fazer técnica informática, porque eu era fascinada na época. E aí a internet também tem um significado muito único pra mim, justamente por isso, né? Foi, tipo, a primeira vez que eu vi uma pessoa trans na vida. E aí eu fiquei, tipo assim, uau, isso existe, sabe? E talvez, muito naquela época, não ainda tinha me descoberto uma pessoa trans, né? Então, via muito no lugar de telespectadora, mas sentindo aquela parte de pertencimento, de algo no fundo, assim, que talvez fale, nossa, que legal, que massa que essa pessoa existe. E aí eu ficava horas vendo vlog de pessoas trans no YouTube. E essas pessoas vivendo, sabe? E é isso que você falou. Como é uma cidade, eu vim de uma cidade muito pequena, eu não tinha esse referencial. E todos os referenciais que eu tinha eram de pessoas marginalizadas, né? E aí você, a partir do momento que você vê que eu posso crescer, ser quem eu sou, ter uma profissão, viver como uma pessoa normal mesmo, porque principalmente no interior tem muito esse negócio de que você falou, né? Às vezes preconceito muito enraizado e você achar que sua vida é viver na marginalidade ali e ser dizimada, como toda pessoa da comunidade, né? Por ter uma repulsa por você. Mas a internet vem muito nesse lugar acolhedor de eu poder ser quem eu sou. Então, de eu poder fazer uma faculdade depois do ensino técnico, sabe? De, olha, posso ir para outro estado, fazer o FMG e depois virar designer de produto. Então, foi muito nesse lugar de também pertencer às comunidades, sabe?
ver dicas de transição, enfim, as pessoas passando porque você tá passando, sabe? E poder compartilhar isso foi muito rico. Lembro de ser muito realizada, porque talvez já é um ambiente que talvez você não se sinta tão acolhida, mas ali você sente que você tá sendo. E por mais que você não possa compartilhar ou externar aquilo naquele momento, tem um determinado momento que aquilo vai servir para você. Então, a internet foi muito um lugar isso, tipo, um lugar apoiador, um lugar onde eu pude ser eu mesma e eu pude construir quem eu sou hoje. A Luana de 15 anos vai estar me agradecendo muito, então eu vejo muito nesse lugar. E é uma coisa que você falou, Lu, que eu fiquei pensando, tem uma questão da profissão também, né? Isso é muito interessante, porque eu ficava vendo o referencial que eu tinha, assim, não é desmerecendo nenhuma profissão, mas eram profissões estereotipadas, como se a gente só pudesse ser aquilo, né? Assim, ser empurrado para você ser um maquiador, um cabeleireiro. E assim, eu ficava pensando, talvez eu não tivesse aptidão, eu não tivesse habilidade para ser isso, né? Será que eu não posso ser outra coisa? E aí a internet também trouxe isso, essa possibilidade de eu ver outras pessoas em outros lugares fazendo coisas diversas, né? Que não fossem aquele personagem da novela, aquele personagem que era todo estereotipado, que falava, ai, rosa chiclete, ai, tô besta, não sei o quê. E aí isso trouxe um senso de comunidade, de pertencimento também, assim, que foi, assim, explodiu minha cabeça, foi mind blowing total, assim. Tipo assim, a comunidade, ela tem esse nome comunidade justamente por causa disso, né? Para trazer essa diversidade de fato pra gente, para que a gente consiga enxergar além ali do que só querem colocar pra gente. Mas entrando um pouco nesse assunto do que é que eles querem, o que é exibido pra gente, o que é que a gente deve ou não consumir, como a gente consome, eu queria trazer uma segunda pergunta para vocês, que é: vocês seriam a mesma pessoa se tivessem crescido sem internet? Nunca, nunca. E aí eu sinto que eu tive que construir um arsenal, né? Consumindo esses conteúdos, vendo a vida dessas pessoas e sentindo pertencimento ali, eu sinto que eu construí um arsenal. Tipo, olha, mãe, isso existe. Olha, família. Tipo, principalmente pessoas, né? Estamos falando do interior da Bahia. De construir um arsenal mesmo de defesa. E de não só sentir que não estou sozinha e pertenço a alguma causa, mas que as outras pessoas consumam esse conteúdo também. E minha mãe era uma pessoa super aberta, por exemplo. Eu lembro que eu gostava muito de assistir desfile. Ela não entendia nada de alta costura e estava lá vendo o desfile de Yves Saint Laurent comigo. Então, dessa forma, eu conseguia introduzir assuntos que ela jamais teria contato através de vídeos normais ou postagens normais. Então, eu sinto que eu consegui conscientizar muitas pessoas ao meu redor, até sobre a minha existência, apesar que elas estavam vendo acontecer na frente delas, mas de que aquilo era plural e que acontecia em todo mundo, sabe? E é uma coisa assim que a gente se não existisse a internet, a gente não saberia nem que é possível, né, Lu? Assim, a gente não saberia que é possível você viver a vida do jeito que você quer, assim, sem prejudicar ninguém, mas sem ser marginalizado, sem você ter que abdicar de alguma questão familiar também, porque eu acho que isso também eu ficava pensando, poxa, eu não vou ter família, né? É uma questão tão, assim, engraçada, né? É, nossa, até me veio uma história na minha cabeça aqui que eu queria ser padre, mas é porque eu acho que eu não vi essa possibilidade de casar com uma mulher, né? Desde criança, mesmo sem ter uma sexualidade aflorada, eu não me pensava casando com uma mulher, tendo uma esposa. Então eu pensava, bom, se só tem essa outra oportunidade, então talvez eu deva ser padre. E a minha família é muito religiosa, eu era muito dentro da igreja, e isso era uma questão que eu pensava assim, poxa, então eu não vou ter família? Sabe? Tipo, e quando a internet chega, não, sabe? É possível. Eu posso ter família. Eu vejo pessoas andando de mão dada na rua, sabe? Eu vejo que é possível construir uma família, ter um lar, ter um romance, né? Entre dois homens, entre duas mulheres, entre duas pessoas não binárias, enfim. Entre duas pessoas que se amam e que queiram se amar. Isso é muito
Isso foi muito revolucionário para mim. E vocês acreditam que o algoritmo sempre é benéfico, em termos de quando ele mostra pra gente, assim, o que que é o conteúdo da comunidade LGBTQIA+? Porque a Lu comentou, né, que ajudou muito ela em relação a conversas com a mãe, com a família. E você também comentou, Léo, que um pouco, assim, você via alguns estereótipos, mas que você também via algumas coisas que te ajudavam a identificar. O que que vocês pensam disso? Como vocês pensam em algoritmo? O que que a internet está entregando para as pessoas, né, sobre a comunidade LGBTQIA+. Eu sinto que a internet pode ser esse lugar apoiador e acolhedora por grande parte do tempo, mas também tem que ter um policiamento muito grande, principalmente falando de pessoas trans, onde o ódio é compartilhado por toda a sociedade. Então, a gente está falando de uma minoria da minoria, então eu vejo isso como um lugar muito de policiamento, às vezes, até para pessoas no início da transição consumirem certos tipos de conteúdo que as desencorajem de ser quem elas querem ser, quem elas são, na verdade, por medo ou por achar que aquilo é uma verdade absoluta. Então, ao você entrar no Twitter e ver um monte de frase transfóbica e achar que o mundo se resume àquilo, eu acho que isso é muito devastador, porque quando você é muito segura de si, da mulher que você é, da pessoa trans que você é, enfim, independente do gênero, você vê que aquilo não te afeta, mas pode pegar num lugar muito sensível onde se desestrutura e você não consegue seguir algo que é genuíno, algo que é você e se maltratar. Aquilo que o Léo tava falando, né? Tipo assim, talvez eu seja isso aqui pro resto da minha vida porque eu não vejo outra solução. Então, além desse lugar muito benéfico, então, por isso que eu sempre falo para as minhas amigas, façam análise, se conheçam muito bem, porque pode ser um lugar muito hostil. E quando você é segura de si, isso já dá uma blindagem. Mas quando você não é, pode acarretar muitos episódios que você duvida da sua própria existência. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Quando você estava falando de algoritmo, eu fazendo aí, né, a linha do tempo na minha cabeça, do que eu já acompanhei na internet, né? Igual eu comentei que no começo eu mexia no Orkut, aí depois a gente foi para o Facebook, era uma coisa muito mais livre, sabe? Então, assim, a gente ia na comunidade que a gente queria, a gente pesquisava, ia atrás, e não tinha tanto essa lógica algorítmica da rede social te entregando, da gente passivamente consumindo conteúdo, né? A gente ia mais ativamente atrás desse tipo de conteúdo, das coisas que a gente queria. Então, eu vi essa mudança acontecendo de uma internet que era mais gregária, ela era mais comunitária, as pessoas elas tinham esse senso de comunidade, nas comunidades do Orkut mesmo, de ir atrás de outras que se parecessem, que tinham relatos, histórias parecidas, e elas, isso ser, assim, de agregar mesmo, de somar para uma indústria da internet que passou a tomar conta desses algoritmos, a tomar conta da narrativa, da história, do que vai entregar, e isso ir para o lugar que a Lu comentou, que é um lugar de ódio, porque o ódio engaja, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente, infelizmente, vive num mundo em que o ódio dá comentário, o ódio dá compartilhamento. Principalmente quando esse ódio vem de parte majoritária da comunidade, né? Exato. Então, vindo de uma parte cis, branca e hétero, é óbvio que isso vai ter apelo popular, todo mundo vai apoiar aquilo, independente se concorda ou não, por conta da ordem. O Twitter monetizando, né, gente? Por causa Exato. de interações É. e que acabam motivando, né? As redes, dependendo, se elas não tiverem um cuidado, né, elas podem acabar geralmente gerando ódio mesmo pela comunidade, né? E a gente precisa pensar até no nosso papel, o que que a gente pode fazer de fato para agregar, né? Em tempos de IA, em tempos de conteúdo que estão sendo divulgados massivamente. O que que vocês pensam sobre isso também? Sobre a inteligência artificial e qual o nosso papel? Como que a gente pode ajudar outras pessoas da comunidade LGBTQIA+, com conteúdo nas redes? Eu acho que, assim, a gente tem que ser muito responsável
pelas coisas que a gente posta, que a gente reposta, que a gente engaja, justamente pensando nisso, nessa questão do que o ódio engaja, né? Então, assim, aonde que a gente está entregando esse engajamento nosso? A gente tem que pensar muito nesse ponto, mas eu acho que tem que ter esse senso crítico, né? Nós vamos pensar assim, do que nós estamos ajudando a promover, a engajar. Tem um ponto do algoritmo que eu acho que é interessante também, que a gente estava até conversando, que é que o algoritmo ele tende cada vez mais a ir empurrando a gente para bolhas, né? E eu acho que a inteligência artificial talvez acelere muito esse processo. Mas é aí o algoritmo empurrando a gente para essas bolhas, a gente vai ficando cada vez num lugar mais só, cada vez mais sozinho. E aí o senso de comunidade que a gente quer promover, ele vira só um marketing. Ele vira um pink money, ele vira uma outra coisa para vender produto e não um senso de luta. O tema da parada esse ano lá em São Paulo foi urnas, né? Foi eleições, foi a gente realmente criar esse senso de comunidade, um senso político mesmo, que a gente tem uma posição política de comunidade, né? E eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, crítico, é esse. A gente não se entregar para essas bolhas, para esses micro, cada vez menores, assim, cada vez espaços mais solitários, onde a gente tem uma hiperidentificação, né? Vamos falar assim, poxa, seria muito confortável eu estar num lugar com pessoas exatamente iguais a mim. Mas o nosso senso da nossa comunidade é justamente de diversidade, não E é? perde até o brilho, né? Tipo assim, inclusive eu vejo isso aqui muito na DTI, que é um ambiente muito diverso. Esse espaço de trocas é onde a gente consegue conscientizar as pessoas, não só por coisas engraçadas, não só por dialetos, não só por lifestyle, mas com coisas políticas também, olha, eu existo, eu tô aqui, eu sou essa pessoa. Às vezes pode até ser pelo viés ali, né, do entretenimento, mas para você conseguir chegar, né, no viés político. Sim, sim. E a nossa existência já é política. Da gente já estar ocupando esses espaços já é político, mas ocupando e sendo quem a gente é, eu acho que isso é de uma importância enorme, porque essas pessoas vão se conscientizar a partir daí. A partir do momento que elas têm contato, que elas sabem que eu existo, que elas sabem que você existe, e que a gente é autêntico, e que a gente vai falar do nosso jeito, que a gente vai estar presente com aquele negócio, né? Com todas as nossas características no ambiente de trabalho, no barzinho, enfim, na faculdade, em todos os ambientes que a gente poder permear. Porque você pode ser quem você é e ainda continuar trabalhando. Isso não muda em nada, gente. Tipo assim, ser quem você é vai mudar se você é um bom profissional ou não, né? Vai mudar se você é uma boa pessoa ou não, sabe? Então, assim, eu estava até pensando um pouco nisso que vocês estavam falando de bolhas, né? E também da gente educar outras pessoas um pouco sobre a nossa comunidade em si, porque eu sou uma pessoa bissexual também. E porque eu tenho um noivo homem. Então as pessoas às vezes não conseguem identificar que eu não sou hétero. E às vezes eu tenho que ficar explicando isso. Olha, eu não sou hétero, mas o que isso muda, sabe? Em relação ao meu trabalho, em relação a quem eu sou. Eu posso ser uma pessoa mais criativa, quem sabe? Né? Eu posso ver novas possibilidades, por que não, né? Mas, assim, eu sei quem eu sou, né? Pela história que eu passei, também, assim como vocês, identificando com pessoas na internet. Não sabia muito bem, né? Porque também vim de uma época que não existia internet. Aí começou a internet de escada, né? Com aqueles computadores tubão. E aí, sim, eu fui começar a ver algumas referências, mas eu me descobri tarde, assim. Eu via que eu me identificava com a comunidade, mas eu não sabia bem como, porque eu estava numa família que era completamente assim, não, mulheres se relacionam com homens, e é isso. Então, eu demorei muito tempo, assim, tive um relacionamento muito extenso com homem por 10 anos, até eu descobrir, olha, na verdade existem outras possibilidades, que são pessoas, independente do sexo, são pessoas, e é isso que me importa, sabe? Tipo assim, ver que pessoas são pessoas. Para mim, o sexo é só uma coisa que veio, é só um adicional ali. Legal, gente, a conversa com vocês, né, sobre isso. Agora eu queria
terminar, né, vendo se a gente deixa uma mensagem legal para a comunidade, né, nesse mês de orgulho também, para inspirá-los não só na questão, né, de trabalho, mas na questão nessa vida que a gente está vivendo, muito doida, com inteligência artificial, com esse tanto de conteúdo sendo divulgado e sendo distribuído muito no sentido de vendas, né, de produtos. Então, como que a gente pode fazer para terminar com umas mensagens mais inspiradoras para a comunidade, continuar sobrevivendo, continuar lutando, continuar sendo político, e mostrando que a comunidade existe, que ela, só de ela existir, ela já é uma resistência. Se fosse para dar um recado, para sair daqui com uma mensagem só, eu acho que eu diria ah, que a gente não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha de quem somos. Eu acho que a gente, como as meninas falaram aqui, a gente não muda em nada a nossa competência, nossas habilidades. A gente ser LGBT, QIA+, eu acho que traz diversidade para a gente, traz bagagem, traz muitas questões aí que podem até trabalhar em favor da gente, né? Da gente ter um pouco mais de empatia com os colegas, da gente ter um pouco mais de criatividade, talvez, a gente ter mais repertório. Então, assim, não tenha vergonha, tenham orgulho, realmente, assim, que essa palavra não seja uma palavra vazia. Procurem a comunidade, procurem as pessoas que podem te apoiar. Se você tem alguma questão com a sua família, procure fazer uma família com a comunidade, que eu acho que é muito importante, assim, esse senso de pertencimento é uma coisa tão bonita e eu acho que a internet ajudou a gente a ter. Os algoritmos talvez estão tentando tirar isso da gente, ou não também, mas assim, que a gente consiga fazer realmente essa palavra da comunidade valer, fazer com que esse mês seja um mês de conscientização, que não seja um mês só de consumo, que não seja um mês só de pensar em vazia, de uma questão vazia, mercadológica, e se divertir, que eu acho que isso é revolucionário. Eu acho que é político a gente ter bom humor, sabe? Cara, você quer um golpe maior nas pessoas que odeiam a gente? Que a gente ser feliz, se divertir, juntar na rua, ir pra rua, rir, sabe? Dançar. Cara, pra mim, eu acho que é revolucionário, de verdade. E para além de não ter vergonha de ser quem e também de se orgulhar, de se capacitar, de correr atrás dos seus sonhos. Esse discurso de ódio, ele existe, ele é doído, ele é muito doído, mas existe isso que o Lá falou, a gente existe, a gente precisa se divertir, a gente precisa estar inserido, a gente precisa ocupar os espaços. Então, eu diria que é isso. Então, corra atrás de qualquer sonho. Ah, eu quero ser designer de móveis, eu quero ser médico, enfim, whatever, sabe? Procura os meios e vai ter barreiras, mas a gente é maior que isso. A gente consegue estar nesses lugares. E a gente precisa existir para que as pessoas saibam que a gente existe, que a gente existe, que a gente vai continuar existindo, que a gente vai ser muito feliz. E é isso.